E aí, meus jovens, tudo certo? Então vamos lá. Antes da gente começar a estudar qualquer tópico de geopolítica, relações de países, continentes e tal, a gente precisa ter uma ideia desses conceitos básicos, ok? E os conceitos estão listados aqui, ó. Conceitos que, primeiro, vocês podem achar que é simples, mas vocês vão ver que dá para confundir bastante. Estado, nação, governo, fronteiras e país. Vamos lá então, vamos começar com o Estado. Primeiro, não confundir Estado com unidade federativa. A galera costuma dizer, por exemplo, que Santa Catarina é um Estado. Ok, mas não é desse Estado que eu estou falando. O jeito mais correto de você falar é que Santa Catarina é uma unidade federativa. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo são unidades federativas. Estado é um esquema de mais relacionado com o governo, como a gente vai ver. Vamos dar uma olhada na definição. O termo Estado data do século XIII e se refere a qualquer país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Então, olha só, o termo Estado surgiu já faz vários séculos e tem a ver com um país soberano. O que é um país soberano? É um país independente, um país que se governa a si mesmo e não depende de ninguém para fazer isso. Um país que não é dominado por ninguém, ele é soberano. Mas a parte mais importante é essa daqui, ó. Um Estado é uma organização política. É a forma como um conjunto de pessoas se organiza para se governar, certo? Isso é um Estado, uma organização política. Aí, claro, essa organização política se deu de diferentes maneiras no decorrer da história, né? A gente já teve reis, né, monarquia, hoje a gente tem presidente, tem país que tem primeiro-ministro para governar, um monte de esquema diferente. Bom, o Estado brasileiro, ele funciona da seguinte maneira, é aquela teoria dos três poderes, que talvez você já tenha ouvido falar, poder executivo, legislativo e judiciário. Teoricamente, de uma maneira bem simples, o poder legislativo, formado por deputados, senadores, vereadores, são aqueles que elaboram leis, por isso legislativo. O poder judiciário tem a ver com a justiça, né? Então é formado por tribunais e juízes e tal, e é a parte do Estado que trata de aplicar essas leis. As leis são criadas aqui no legislativo e são aplicadas pelo judiciário. E o poder executivo, que vem de execução, na verdade seria aqueles que efetivamente governam o país, né? Que a gente tem lá o patamar mais alto, o presidente, mas tem os governadores das unidades federativas e os prefeitos das cidades, né? Então esses seriam os três poderes. E essa daqui seria a forma da organização do Estado brasileiro. Como vocês podem ver, é uma organização política. Cria as leis, julga quem não segue essas leis e aqui a galera é responsável por governar e executar essas leis, né? Então vocês conseguem pesquisar por aí, ver o que cada poder faz e tal, mas basicamente é isso daí. Outros estados ao redor do mundo se organizam de maneira diferente. Tem estado que tem parlamento, que tem primeiro-ministro, tem lugares no mundo que ainda tem reis e rainhas e tal. No caso do Brasil, é assim que funciona. Vamos lá para o próximo tópico. Estado é isso, organização política. Nação. A palavra nação, ela já tem outro esquema. A palavra nação, ela tem a ver com povo. Povo, não é organização política, é povo. Nação é um conjunto de pessoas, ó, um agregado de indivíduos que, claro, estão num território, têm uma língua, aspirações materiais e espirituais comuns. Traduzindo, uma nação é um conjunto de pessoas que compartilha de características em comum. A gente é uma nação, nós somos um grupo e a gente se identifica enquanto esse grupo. Então uma nação é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, que tem a mesma religião, que passou pelo mesmo trajeto de história e aí eles se identificam enquanto um grupo. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil diversas nações indígenas diferentes. Então imagina, tem um grupo indígena que fala tal língua, tem outro grupo indígena que fala uma língua diferente, tem um grupo indígena que passou por uma história tal e outro grupo que passou por outra. Então dentro do Brasil a gente pode dizer que a gente tem várias nações. Agora em relação à nação brasileira também é uma questão complicada. A gente é um grupo com características incomuns, mas ainda assim essas características são muito diferentes, né? A história aqui da região sul é muito diferente da história da região nordeste.
Então a questão de uma nação brasileira até hoje é muito discutida, assim, até que ponto o povo que vive no Brasil é realmente uma nação, né? Mas tudo bem, nação então é um conjunto de pessoas com características em comum. Vamos para o próximo. Governo. O governo é a organização que é a autoridade governante de uma unidade política. Autoridade governante. Então o governo é aquilo que governa, né? Aquilo que dirige um grupo de pessoas, aquilo que dirige um estado, aquilo que dirige um país. Isso é um governo, né? No nosso caso, o governo a gente já viu aqui, ó, é a parte do executivo, né? Nos 3 poderes do Estado brasileiro, o governo é representado pelo poder executivo. Então quem é que governa no Brasil? Em primeira instância, o presidente, depois os governadores em cada unidade federativa, e dentro ainda de cada município a gente tem os prefeitos, né? Mas como a gente viu, existem várias outras formas de governo, certo? Tudo bem, né? Aqui no caso do Brasil, a gente também é importante lembrar que tem a Constituição da República Federativa do Brasil, né? É um conjunto de leis válida para todo o Estado brasileiro, ok? Que foi criada, claro, pelos nossos queridos 3 poderes, mas sobretudo aqui pelo Legislativo, que é quem cria as leis. Tudo certo. Então, o governo é isso daí, né? O governo não tem muito segredo, é aquela organização que governa uma sociedade. O governo é o poder de regrar uma sociedade política, ou o aparato pelo qual o corpo governante funciona e exerce autoridade. A questão da autoridade é muito importante, né? Seja, por exemplo, na época que tinha o rei, nas monarquias, o rei ele era os 3 poderes, mano. O rei ele governava, ao mesmo tempo o rei criava as leis, ao mesmo tempo o rei também podia julgar quem ele quisesse, ele era dono dos 3 poderes. Ele governava do jeito que ele queria. Hoje a gente tem formas de governo diferentes. E é isso aí. Ó, o governo é usualmente utilizado para designar a instância máxima da administração executiva de um país. Aí quando a gente fala da instância máxima do executivo de um país, no caso do nosso país, é o nosso querido presidente da república, né, mais conhecido como o Biruliro, né? Ele é o representante máximo do nosso poder executivo, né? Está aí representando o governo brasileiro. Beleza, aí a gente vai para o próximo. Este é muito fácil. As fronteiras representam muito mais do que uma divisão e unificação de pontos diversos, determinando também a área territorial precisa de um país, sua base física. Esse aqui é o rolê. Para tudo isso daqui acontecer, a organização política, que é o Estado, a nação, que é o povo, o governo que comanda a galera, tudo isso precisa acontecer em algum lugar, em algum espaço delimitado. E é para isso que servem as fronteiras. As fronteiras são linhas imaginárias, cara. São linhas que a própria sociedade se organiza e cria para dividir o espaço, ok? Então é a base física aonde ocorre tudo isso. Tudo bem, né? Então depois eu volto naquela ali, dá uma olhada nessa imagem aqui. Aqui a gente tem as fronteiras dos países na América do Sul, né? O Brasil, que é um país grandão, Argentina, Uruguai, Paraguai, pipipi, popopó, essas daqui são as fronteiras dos países. Isso daqui é uma imagenzinha, não essa. Essa daqui é uma imagenzinha que mostra a divisão da fronteira do Brasil para o Paraguai, né? A famosa ponte da amizade. Então, a partir dessa linha aqui, o cara tá no Paraguai, ou a partir dessa linha, o cara tá no Brasil. Só que é uma linha imaginária, né? A gente vê nos mapas, mas você não vai estar lá andando e vai ter um risco no chão. Em alguns lugares eles fazem, mas só para representar. Tudo bem. Outro lugar que você pode ver as fronteiras dos países, ou dos estados, ou dos municípios, é no Google Maps. Olha aí que bonitinho, tá aqui uma linhazinha branca dividindo os países. Ou se você aproximar, se você clicar no país, por exemplo, mostra as fronteiras dele bem certinho. Olha que bacaninha. Dá pra você ver todas as fronteiras. Bolívia, Paraguai. E também dá pra você ver as fronteiras dos estados. Ó, se a gente clicar em Santa Catarina, vai mostrar as fronteiras de Santa Catarina. E se você aproximar mais ainda e clicar, por exemplo, em um município, vai mostrar também as fronteiras do município. Então, em termos de fronteiras, a gente tem os continentes, né, que são um conjunto de países. Os continentes são divididos em países. E aí, no caso do Brasil, o território brasileiro todo é dividido em unidades federativas, né, que a gente chama carinhosamente de estados. E cada estado desse é ainda dividido em municípios. Então, divisão de território é o que não falta. Tudo bem. E aí nos resta o último. Ora,
A gente já viu que Estado é uma organização política, que nação é um conjunto de pessoas, que governo é a parte do Estado que comanda, que governa aquele povo, ou vários povos. Fronteiras é a base física, né, o território mesmo dividido e delimitado onde moram essas pessoas. E o que seria país, então? País é uma região geográfica considerada território físico de um ou mais estados soberanos, ou de uma menor ou antiga divisão política dentro de uma região geográfica. Traduzindo, o país ele é meio que uma fusão de várias dessas coisas aqui. Por exemplo, o Brasil é um país, certo? Vocês vão concordar comigo, o Brasil é um país. Tudo bem, só que o Brasil também é um estado. Como assim o Brasil também é um estado? Porque para esse país funcionar, o Brasil precisa de uma organização política, como a gente viu, a divisão dos três poderes. Então o Brasil também é um estado. Quando a gente fala o Estado brasileiro, a gente está falando justamente dessa organização política. Ok? Tudo bem, o Brasil também é um estado. Então o Brasil é um país, o Brasil é um estado. O Brasil tem um território delimitado, certo? E dentro desse país vivem várias nações, né? Tem a nação brasileira, que é o conjunto de pessoas que compartilham de características em comum, mas que a gente viu que tem muita discussão para ver se essa nação brasileira é uma só mesmo. E tem também as nações que são reconhecidamente nações diferentes, né? Que apesar de viverem no Brasil e de serem brasileiros, terem nascido no Brasil, eles fazem parte de uma nação diferente, que são as diversas tribos indígenas que ainda existem no Brasil, né? Apesar de tudo que já aconteceu com eles. Tudo bem, é isso então. País, fronteiras, governo, nação, estado. A última coisa que eu queria mostrar para vocês, assim, só a nível de curiosidade, que depois a gente vai trabalhar mais com esses conceitos, é a questão da Grã-Bretanha. É uma questão muito interessante. Olha só, qual é a diferença entre Reino Unido, Grã-Bretanha e ainda Inglaterra? Dá uma olhada nessa figurinha aqui, ó. A gente vai voltar nela daqui a pouco. Vocês já devem ter ouvido da Grã-Bretanha, já devem ter ouvido a expressão Reino Unido, já devem ter ouvido também Inglaterra, e cada uma dessas coisas é uma parada diferente, como a gente vai ver agora. Primeiro que a gente vai ver, Inglaterra. Inglaterra é um país, ponto. Igual o Brasil, Inglaterra é um país. Tá lá, então você pode nascer na Inglaterra, ser um inglês e tal, show de bola. A capital desse país é Londres, muito massa, né? Tudo bem. Agora a questão é, ao longo da história, esse país, chamado Inglaterra, foi adquirindo cada vez mais poder e conseguiu se impor politicamente sobre alguns países vizinhos, alguns países ao redor. A Inglaterra conseguiu dominar, juntar todos eles, juntar esses vários países e formar um Estado, uma organização política. Então, olha o que eles conseguiram fazer. A Inglaterra, que é um país, conseguiu dominar países ao redor para formar um Estado único. Tipo, unificou a parada toda. Muito embora tenham continuado sendo países, a Inglaterra é um país, esses outros também são outros países diferentes, eles estão todos representados por um Estado só. Eles têm só uma organização política que a gente chama de Reino Unido. Ok? Então vamos ver que diabo que é este Reino Unido. Olha lá. Reino Unido é um Estado formado por 4 países. A Inglaterra, que é o mais forte, e os outros 3 países que foram, digamos assim, dominados pela Inglaterra, embaixo desse estado, que é a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Então o Reino Unido é formado por 4 países. E esses 4 países são representados pela Rainha Elizabeth II, né? Ela é a líder do Estado do Reino Unido. Claro, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que não é igual era na Idade Média. A Rainha Elizabeth não manda e desmanda em tudo. Ela mais representa uma figura importante. Na verdade, quem tem o poder do governo lá, como se fosse, entre aspas, o presidente do lugar, é o primeiro-ministro. Okay? Eles também têm um parlamento, com vários políticos que decidem coisas importantes. Então, tudo bem. O Reino Unido é um Estado formado por 4 países diferentes. Então, a gente vai olhar no mapinha e vai ver, por exemplo, ó, a Inglaterra é este país aqui, ó. Está no azulzinho um pouco mais fraco. Ok? Mas o Reino Unido é um Estado formado pela Inglaterra, pela Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Okay? Se você quiser lembrar o que é país, é só você lembrar das seleções de futebol. A Inglaterra tem uma seleção de futebol própria. País de Gales também, Escócia também, Irlanda do Norte também. São 4 países, cada um tem a sua seleção de futebol. Não existe a seleção de futebol do Reino Unido. O Reino Unido é só uma organização política. Eles se juntaram e juntos os 4 são mais fortes. Eles formam um Estado, ok? Que tem um representante só para os 4. Tudo bem.
Uma que eu pulei aqui, mas só para vocês não se confundirem, Grã-Bretanha é simplesmente o nome da ilha, aquela maior ilha que tem ali, que é essa daqui, ó, separadinha aqui em vermelho, ó. Essa daqui é a Grã-Bretanha, é o nome da ilha, ponto, é só o nome da ilha. Grã-Bretanha, nome da ilha, fechou. Dentro dessa ilha a gente tem 3 países, ó, que é essa ilha aqui, ó. A gente tem o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia. Mas Grã-Bretanha é só uma ilha. Então não tem nada a ver. Reino Unido é um estado, uma organização política, formado por 4 países. Grã-Bretanha é só o nome da ilha. E eu acho que aí fechou. Fechou. É isso aí. Então aí vocês conseguem ver, ó. Isso daqui é um estado, só que é formado por 4 países. Consequentemente, aí dentro também existem 4 nações, né? Que eu tenho certeza que a população do país de Gales tem uma identificação diferente da população da Inglaterra. Né? O povo escocês, por exemplo, tem uma identificação bem diferente. Se você for pesquisar, né? Aqueles mano que tocam aquelas flautas estranhas, aqueles mano que usa saia, né? Tem toda uma cultura, uma história diferente do povo da Inglaterra. A Irlanda do Norte também. Esse paizinho que não aparece, que tá branquinho aqui, ó, nos dois, que sobra aqui, esse daqui é a Irlanda. Tem a Irlanda do Norte e tem a Irlanda, ponto, né? Irlanda normal, digamos assim. A Irlanda não faz parte de nada, ela é um país separado, um estado separado, ela não tem nada a ver com a parada, ela só divide a ilha aqui, ó, com a Irlanda do Norte, ok? Mas do Reino Unido só faz parte a Irlanda do Norte. E eu acho que aí a gente finaliza, né? Vimos os 5 conceitos principais para a gente começar a trabalhar a geopolítica e vimos um caso prático aqui de como funcionam essas divisões, né? Um estado que dentro do estado tem 4 países. Tudo bem, era isso. A gente fecha por aí. Um abraço. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.